Bom dia, bem-vindos a essa sessão. Será uma sessão de 30 minutos e vamos falar sobre um tópico bastante urgente, a questão da tolerância zero e como eliminar o abuso. Essa sessão está sendo transmitida pela internet, é uma sessão ao vivo. Estamos tentando alcançar e chegar ao máximo de discussões possível. Meu nome é Pablo Gentkis, eu serei o moderador hoje e temos um painel excelente hoje. Eu também quero que vocês pensem aí na plateia o que é mais emergente, o que é mais urgente nesse tópico. Daqui a um ano, como teremos avançado, como poderemos avançar mais rapidamente, como podemos inspirar as novas gerações. Se alguém precisar de tradução, por favor, fiquem à vontade. Temos tradução para português, inglês e espanhol. No Dia das Mulheres, semana passada, Christine Lagarde publicou um artigo no FMI sobre a conexão entre a proteção legal para as mulheres com a questão do abuso sexual. E nós já sabemos hoje que, no mundo todo, a questão financeira é, de um lado, um problema e também uma dificuldade para que as mulheres possam tomar suas próprias decisões de compra dentro das suas casas. A análise já mostra que em locais como a África subsaariana ou outros países, quando temos uma proteção legal, conseguimos chegar a 25% mais de motivação das mulheres em termos de inclusão financeira. Temos algumas mulheres aqui de negócios que têm uma trajetória incrível e muitas histórias, mas sabemos que temos que avançar nesse tema. Um quarto dos países do mundo não tem nenhum tipo de legislação contra a violência doméstica. Mais de 360 milhões de mulheres no mundo não têm proteção legal contra o abuso. Agora, há muitas coisas que vão além da legislação, porque a legislação, de fato, fazem sentido, mas elas não servem de nada se não conseguimos colocá-las em prática. As mulheres têm que ter clareza sobre o que significa o comportamento e as estruturas de poder do governo, porque muitas vezes elas não permitem que as mulheres consigam exercer os seus direitos. Alguns exemplos já mostram que é possível tomar um primeiro passo. Há alguns anos, na Malásia, havia esses tribunais onde as mulheres podiam reportar os seus abusos. Isso começou já a mudar o caminho das conversas, principalmente no modo como os homens pensam sobre a sua masculinidade e as mulheres. E é importante pensar em outras coisas. Por exemplo, o ambiente doméstico, os outros ambientes onde as mulheres vivem, passam a fazer parte da conversa. Apesar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, falou que todas as mulheres, pela primeira lugar no mundo, têm que vir à frente, hoje estamos perto de um ponto de inflexão. Com a quarta revolução industrial, talvez cheguemos a Marte, tenhamos carros autônomos, mas estamos aí há décadas de distância de igualdade salarial. Muitos de nós aqui já sabemos de coisas que funcionam e que podem fazer parte do ambiente global e que podemos compartilhar. Então, com isso em mente, acho que a América Latina tem um potencial enorme. Isso inclui aí a inclusão econômica, mas também se trata dos direitos humanos fundamentais. Com isso, eu quero começar o nosso debate com a Luísa Helena Trajano, que é a presidente do Conselho do Magazine Luiza. Tem mais de 800 lojas sob sua tutela, então ela trabalha com muitas pessoas que de fato sabem o que significa trabalhar em diferentes níveis gerenciais. E questões como a violência doméstica, que não estão desconectadas do modo como funciona o negócio, é algo que ela tem bastante conhecimento. Então, por favor, dê uma introdução sobre como os negócios e os governos podem fazer a diferença aqui na América Latina.
Muito obrigado. Esse é o poder aí que a gente consegue ver da empatia. Nós temos um projeto bem pequeno na Costa Rica, que alguém mencionou aqui, sobre os direitos humanos mencionados pela Christine Lagarde. Mesmo as mulheres trabalhando na tecnologia e aprender que o que elas sofrem dos seus namorados ou maridos é violência, tem a ver com direitos humanos, é importante. As leis não funcionam sozinhas, não é? Agora, pensando na governança e as políticas que sejam verdadeiras e honestas, nós temos que fazer mudanças internas também. E nós temos aqui outro exemplo excelente. É alguém que tem muita experiência com negócios familiares e com governança de negócios familiares. E na América Latina isso é muito importante, se queremos criar algum tipo de transformação. Senhora Andrea Grobocopatel, que trabalhou em diversas empresas, assumiu sua empresa familiar, também é co-presidente do W20 na Argentina, que no contexto do G20 é o que está no cerne das discussões. Então vemos que muita gente fala sobre isso nas suas empresas, nos seus países, mas como é que a gente pode escalar essa discussão? E como as mulheres podem fazer parte da tomada de decisões para que possam assumir novas posições de liderança, uma vez que já tenhamos abolido essas coisas terríveis como o preconceito e outros. Então, o que é que a senhora vê como emergente, como emergindo aí, e como podemos avançar? Bom dia a operacional. todos. Bom, eu vou falar da parte operacional. Acho que o título desse painel é fantástico. Zero tolerância ao assédio, especialmente nesse momento em que isso está sendo discutido em todos os espaços. Isso tem muito a ver com o tema do machismo, que temos educado e temos que desnaturalizar essa questão e começar a falar do poder e do que era o poder antes. Hoje, o poder já é visto de outra forma. Existem lideranças que funcionam em rede, há empoderamento. Já não temos que falar do poder, mas como funcionamos melhor em rede. Temos que falar também do que é a masculinidade. Nada pior por ter menos receita no seu lar, porque existem momentos em que a mulher ganha mais, existem momentos em que o homem ganha mais. Então, falar da masculinidade é um tema importante. Ninguém está perdendo o poder e nem deixando de ser mais ou menos homem porque a mulher ganha mais, porque a mulher pode empoderar-se. Temos que continuar a falar muito desses temas em todos os espaços para mudar as crenças de onde viemos e da educação que trazemos na América Latina e no mundo. Então, isso não é só na América Latina, isso é muito importante. Depois, tem um papel muito importante, porque na Argentina eu assumi a presidência do G20 e sou co-presidente com Susana Valgo do W20, Women 20, Women 20. E temos que apresentar propostas concretas ao G20 de como mudar essa realidade. E essa realidade tem a ver com duas ou três coisas fundamentalmente. Eixos que tomamos da Alemanha, porque o W20 trabalha na Alemanha com inclusão financeira, inclusão digital e inclusão trabalhista. E nós agregamos um outro tema que é a inclusão da mulher rural. Porque se nós, mulheres urbanas, temos esses problemas, não dá nem para começar a explicar os problemas das mulheres nas áreas rurais. Então, na Argentina, agregamos esse ponto para trabalhar onde há ainda mais vulnerabilidade e menos comunicação. Estamos seguras porque, primeiro, somos facilitadoras. Eu me encantaria falar com vocês, porque eu tenho aqui também um livrinho para anotar o que vocês falarem, porque estamos num processo de diálogo e escutar para depois preparar propostas concretas. Esse é o papel do W20 na Argentina hoje. Por isso, eu agradeço estar nesse espaço e poder escutar para depois pensar e determinar questões, não só no que tem a ver com
como fazer para que a mulher equilibre melhor a sua vida pessoal, trabalhista e familiar, não só como diminuir as diferenças salariais, mas também trabalhar os aspectos da violência. Não só a violência no local de trabalho, mas como a Luísa dizia, a questão da violência doméstica que nos afeta muito em termos também de custos e termos econômicos para as empresas, para as famílias e para os nossos países. Então temos que trabalhar esses aspectos em todos os espaços. Muito obrigado, e com esse convite eu já vou passar a vocês para que vocês contribuam para o W20. Good. Our Mas next speaker. vamos passar ao outro homem no painel, que é o Ricardo Amaral, vice-presidente do Global Transfer Western Union. Muito obrigado por estar aqui. Muitas vezes nós não falamos desse machismo e do patriarcado no que nós crescemos e que até mesmo nossas mães não entendiam como fazer para transformar o mundo. E É possível ver a questões causadas pelo homem que nem sempre discutem suas emoções, situações. Isso se torna um valor para eles próprios e pelas pessoas no entorno. Eu acho que é importante ter empresas que chegam a várias pessoas, veem como essa transformação está se dando. Então, fale um pouco de como você vê isso em relação ao trabalho que você faz na região. E esse aqui é o aspecto interessante. A conversa é fundamental. Chega a ser desconfortável, mas quando você faz, você destrava a comunicação, crescimento econômico, porque todos os desafios dessa revolução pós-industrial não pode ser enfrentada por qualquer outro grupo que já teve historicamente. Se a gente não escutar direito, eu acho que o elemento fundamental aqui é justamente escutar. Se não escutamos, então estaremos matando as vozes, às vezes literalmente, mas a maior das vezes metaforicamente.
porque senão a população não se manifesta. E isso está começando a mudar. Você diz, mesmo coisas simples, como o homem fazendo uma parte muito importante do trabalho de casa, e no mundo inteiro isso é um desafio, não é só na América Latina. Mas eu gostaria de passar isso para a plateia antes de voltarmos aqui. Né? O que vocês percebem que está surgindo, né, que devamos incluir nas reuniões, dos encontros importantes, como foi mencionado, o W20? O que vocês gostariam de ver mais detalhadamente nos próximos 10 ou 20 minutos que temos pela frente, né, sobre o que já começou a acontecer, que nós poderíamos, inclusive, acelerar enquanto comunidade? Por favor, alguém já se manifestou lá no fundo da sala? O microfone está chegando. Eu lidero uma empresa de desenvolvimento de software e a maioria dos meus funcionários são homens. Nós conseguimos formar uma cultura empresarial muito forte, trabalhamos muito bem juntos, porém, quando surge esse tema do gênero, eu enfatizo sempre a importância de realmente valorizarmos a mulher. E nós estamos iniciando um projeto de capacitação de engenheiras. É muito difícil encontrar engenheiras capacitadas para o trabalho. E eles alegam que querem um mundo igual, mas que tem que ser igual sem dar maior importância à mulher. Como é, pergunto eu, de que formas poderíamos responder a esse tipo de argumento quando eles entendem que nós, mulheres, devemos ocupar um papel importante nesses cargos que não eram antes para a mulher, destinados à mulher, mas não se comprometem 100% em fazê-lo. Olá, eu sou Global Shaper, do México. Eu estava aqui me perguntando um pouco sobre a resposta do movimento Me Too e todos os movimentos contra o assédio sexual, sexual harassment, e a resposta que veio da França, não é? Dizendo que também era uma questão muito cultural. Me pergunto se na América Latina é uma questão cultural ou se nós, na verdade, que acabamos internalizando a violência a um ponto em que para nós passou a ser algo cultural, normal, que não devemos combater. Meu nome é Cíntia, eu sou Global Shaper também. Na Costa Rica, avançamos muito nessa questão de identificação do direito de gênero nas organizações através de uma certificação criada pelo governo. E, ao mesmo tempo, sim, tivemos avanços, mas no âmbito político, muitas vezes sentimos que retrocedemos. Eu gostaria de saber se isso acontece em outros países. Com esse conceito também que nasceu a ideologia de gênero, onde o gênero acabou se tornando uma palavra negativa. Conforme avançamos na sensibilização da população sobre a igualdade, que é algo que convém para todas as partes, formou-se um contexto político no qual vimos um retrocesso, porque passamos a ter medo até desses conceitos. Bom dia, meu nome é Aracy Fuentes, também sou do Hub de Bogotá, sou Global Shaper em Bogotá. Faz 3 anos eu morei na França, trabalhei na França pela primeira vez, tive a oportunidade de trabalhar com um chefe, um grande mentor que impulsionou minha carreira profissional e me colocou em posição de liderança de uma equipe. E um colega, certa vez, me perguntou o seguinte: o quanto é difícil ser você? Eu falei, não sei, nunca parei para pensar nisso. Ele falou, é que você representa 3 minorias nessa empresa. Você é mulher, jovem e colombiana. Eu fiquei sem resposta, porque nem sequer havia percebido que, de fato, eu tinha esse rótulo. Mas para os outros, realmente eu era rotulada dessa forma. Que eu, na verdade, havia estudado e era uma mulher empoderada, comparada a uma mulher rural. Eu tive que entender que esses seriam meus pontos fortes, ou que eu teria que transformá-los em meus pontos fortes. Pergunto, então, a vocês como vocês atuam no seu perímetro de ação para permitir que as mulheres entendam que muitas coisas consideradas fraquezas pela sociedade podem ser transformadas em pontos fortes, para que elas possam contribuir para a sociedade ou uma empresa, como no meu caso.
Mais alguém? Temos 5 minutos no máximo, então terá que ser breve. Não Não precisamos exaurir aqui a questão, mas imaginando que todos esses seres aqui, jovens e empoderados, né? Homens, mulheres e jovens, e, enfim, pensando no que significa isso para nós. Temos, às vezes, algumas lacunas mais políticas, às vezes, que às vezes tentam nos fazer retroceder um pouco, algumas vozes, mas, por favor, nós gostaríamos de ter aqui uma apreciação de vocês, breve, sobre o que podemos fazer, como podemos incluir um pouco mais, para que nós, no ano que vem, nós tenhamos progredido um pouco, para que não tenhamos a mesma conversa daqui a um ano.
Obrigado. Temos 2 You have a minutos. couple Vamos of, compartilhar esse minutes. texto no resumo, porque é uma pesquisa importante. Vou mudar a ordem. Como temos 2 minutos apenas, Ricardo tem um resumo de 45 segundos e Andrea, por favor, para terminar, para fechar. Bem, respondendo um pouco às perguntas de vocês, eu diria que, bom, como fazer com que a mulher cresça, como favorecer o seu crescimento e fazer que seja parte da empresa. Nós devemos ter consciência, em primeiro lugar, nos conscientizar. Talvez não, claro, perante todos. Eu não gosto dessa diferenciação, porque não vamos tratá-la como uma coitadinha, porque ela é mulher e merece tratamento diferente. Não, para mim, como líder, em uma reunião, perante todas as pessoas, no dia a dia, somos todos iguais. Mas, por trás, sim, temos programas na empresa. Por exemplo, pessoas perceberam que temos pessoas de nível de diretoria para cima e há poucas mulheres nesses níveis. Temos muitos programas, então, que perguntam por que há tão poucas mulheres em cargos diretivos. E aí percebemos que, no nosso caso, não é uma questão de que nós contratamos menos mulheres ou mais mulheres deixam a empresa. Na hierarquia interna, as mulheres não subiam, isso que nós percebemos. Eu não sei por quê. Hoje temos um programa específico que visa reunir todas as mulheres de grande potencial da empresa para ajudá-las a ascender profissionalmente. A primeira coisa que é mais importante numa empresa é percebermos internamente e abertamente que isso está acontecendo. Esse é o ponto de partida. Depois, vem as políticas de tolerância zero, as políticas internas de como lidar com esses assuntos, mas a conscientização vem primeiro, não ocultar o que está acontecendo. Obrigado. Bem, como já muito foi dito sobre as empresas, eu gostaria de acrescentar algumas das coisas que eu tenho visto. Por exemplo, o papel dos sindicatos também deve ser muito forte nestes aspectos. É uma voz protegida, de certa forma, porque às vezes nós pensamos muito nas grandes empresas, mas as pequenas empresas também podem ser o problema. Então, o papel dos sindicatos é muito importante para lidar com esses aspectos. E a questão das políticas públicas também. Nós falamos muito disso, mas a conscientização e o fomento da mudança cultural. Promover a mudança cultural, transformar fraquezas em pontos fortes, é muito importante divulgar isso. O cumprimento das leis, a conformidade. Na maioria dos países, pelo que vimos, principalmente do G20, tem regulamentações, legislações sobre esses temas. Vamos, portanto, fazer com que as leis sejam cumpridas. E o monitoramento também é muito importante. Monitorar e discutir como é que vamos começar a mudar, porque temos que começar hoje. Já começamos a fazer, mas se vamos começar hoje, vamos trabalhar juntos. Cada um, desde sua cidade, a sua empresa pode fazer uma grande mudança. Sociedade civil, homem, mulher, todos os gêneros podem trabalhar para transformar essa situação em algo que seja economicamente positivo. Não é apenas por direito, como dissemos antes. Esta é uma grande oportunidade econômica. Não é só uma questão jurídica. E assim vamos incorporar o mercado trabalhista para incluir as mulheres rurais, para termos diversas mesas de decisão. Quanto maior a diversidade, melhores serão as decisões que vamos tomar, mais rentáveis serão as empresas, mais alto será o PIB dos países, mais avançaremos todos. E também acho que é muito importante que, se trabalharmos a questão da violência, neste caso, no mercado trabalhista, começaremos a tratar da violência de modo geral e haverá mais paz no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Fico muito otimista com uma conversa deste nível desde o início. Muito obrigado e um ótimo evento para vocês.